Imagina a seguinte cena. Alguém está deitado num divã clássico de psicanálise. A pessoa está relatando um esgotamento mental terrível, sabe? Uma ansiedade que não passa de jeito nenhum. O cenário clássico. Pois é. E aí, a resposta tradicional, muitas vezes, é buscar a raiz desse sofrimento num trauma de infância, numa figura paterna ausente, ou então, sei lá, numa dinâmica familiar mal resolvida. Mas e se a verdadeira raiz dessa ansiedade não for a família? Essa é a grande virada. Exato. E se o sofrimento psíquico for, na verdade, um projeto de sucesso do sistema econômico? Tipo, um sistema que tritura o indivíduo todos os dias. Bom, certo, vamos destrinchar isso aí. Porque a missão do nosso mergulho profundo de hoje é entrar num território bem denso. Muito denso, é um labirinto, né? Com certeza. Um território complexo que propõe exatamente essa virada de chave. Hoje a gente vai explorar o universo do pensamento esquizoanalítico, que é uma obra monumental encabeçada pelos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari. Sim, e é fascinante. A premissa central aqui, para quem está acompanhando, é que o desejo, a política, a sociedade e a filosofia, eles estão entrelaçados de uma forma muito mais mecânica do que a gente costuma imaginar. E esse é um ponto de partida vital para quem nos ouve. Porque as fontes que a gente está dissecando hoje, elas deixam muito claro que a esquizoanálise não tenta ser, sabe, só mais um método novo para terapeutas usarem em consultórios fechados. Tipo um manual clínico novo. Exatamente. Longe disso. O texto descreve a esquizoanálise como um paradigma ético, estético e político. Isso é forte, porque significa que existe uma recusa radical em pegar um indivíduo em sofrimento e simplesmente medicar essa pessoa. Sim, dar um remédio para a pessoa voltar a trabalhar. Ou ajustar o comportamento para que a pessoa volte a ser tipo um trabalhador funcional numa sociedade que já é doente, né? A clínica esquizoanalítica, ela assume que a norma social é muitas vezes a própria fonte da patologia. Caramba! Então o objetivo não é a adaptação de jeito nenhum, é a libertação e o questionamento dessas estruturas de poder mesmo. Certo, mas para entender como eles propõem essa libertação toda, a gente precisa olhar para o alvo principal das críticas do Deleuze e do Guattari, né? Que é a fundação da psicanálise clássica. Especificamente na forma como ela enxerga o tal do inconsciente. Nossa, sim, essa é a ruptura principal deles. E as fontes trazem uma metáfora visual que é brilhante, que eu acho que ajuda muito a clarear as coisas para quem está escutando. A psicanálise tradicional, especialmente aquela base freudiana, ela parece tratar o inconsciente como um teatro clássico, sabe? O palco escuro. Isso. Um palco escuro, cortinas vermelhas, onde o mesmo drama familiar, tipo o famoso triângulo edipiano do papai, mamãe e filho, fica sendo encenado e reencenado infinitamente na nossa cabeça. É uma repetição constante, né? E nessa visão, o desejo humano nasce de uma falta, de um vazio que é deixado por esse drama todo. Mas a esquizoanálise olha para o inconsciente e, cara, ela vê algo completamente diferente. Ela vê uma fábrica. Exato, uma fábrica. Uma usina caótica, barulhenta, cheia de engrenagens e esteiras de produção, tipo, não tem nada de teatro melancólico. E a mudança de paradigma tá toda aí, nessa imagem. Porque o conceito de desejo como produção destrói totalmente essa visão teatral da falta. Na teoria clássica, a gente deseja aquilo que a gente não tem, certo? Sim, a ideia do buraco que precisa ser preenchido. Isso. Mas para o Deleuze e Guattari, o desejo é uma força estritamente afirmativa. Ele é produtivo. Ele não fica chorando por um vazio. Ele cria realidade. Ele constrói conexões o tempo todo. E é aqui que os textos introduzem aquele conceito de máquinas desejantes. Que é um termo que aparece o tempo todo, né? O tempo todo, porque no nível mais molecular, mais microscópico, o invisível do inconsciente, tudo funciona como máquina. Por exemplo, o bebê que mama. Ele não está encenando uma tragédia grega complexa sobre possuir a mãe ou algo assim. Não tem ético aí. Não, é só uma máquina bupra que se conecta a uma máquina seio e aí produz um fluxo de leite e um fluxo de afeto. É literal, sabe? Uma máquina acopla na outra, gera energia, corta um fluxo, inicia outro fluxo. É pura mecânica.
Mas espera aí, o texto usa com muita frequência termos como nível molecular e nível molar. Para quem está tentando visualizar essa fábrica na cabeça, o que exatamente significa algo ser molar em oposição a molecular? Porque eu confesso que fiquei um pouco confuso nessa parte. É uma distinção bem crucial mesmo. Pense no nível molecular como esses fluxos microscópicos, sabe? Rápidos, caóticos, fluidos do desejo. É aquela energia pura circulando sem forma definida ainda. Tá, a energia bruta da fábrica. Isso. Já o nível molar representa os grandes blocos sólidos, mais rígidos, as instituições da sociedade, tipo o Estado, a igreja, a nação, as classes sociais e, claro, a família estruturada com F maiúsculo. Ah, entendi. E o que a psicanálise tradicional tenta fazer, segundo a crítica esquizoanalítica, é pegar todo esse fluxo molecular, que é selvagem e imprevisível, e tentar enquadrar isso à força dentro de uma representação molar rígida. Que seria o triângulo do Édipo. Exatamente. Reduzir a potência da fábrica a um teatrinho familiar. O que reduz o esquizoanalista a um papel bem, digamos, peculiar. Porque as fontes mencionam que ele não é um diretor de teatro buscando o verdadeiro significado oculto de um sonho, né? Ele é descrito como um micromecânico. Sem dúvida, o trabalho do analista como um micromecânico não é interpretar nada. Ele não vai ouvir o paciente falar de um conflito chato no trabalho e dizer: isso representa, no fundo, uma raiva reprimida do seu pai. Não tem essa tradução, né? Nenhuma. A função do mecânico é procurar na engrenagem onde que as máquinas desejantes estão bloqueadas, sabe? Onde elas estão engasgadas ou sofrendo algum curto-circuito. E quase sempre o que bloqueia o fluxo molecular do desejo são essas representações molares opressivas. Os blocos pesados da sociedade. Então o objetivo clínico passa a ser desmontar, desparafusar essas estruturas rígidas para que as máquinas menores voltem a funcionar livremente, a fluir. Certo. Então, se a gente tem esse inconsciente funcionando como uma fábrica de alta voltagem, operando através dessas máquinas que não param de produzir conexões, o que acontece quando essa rede atinge um limite de exaustão? Chega uma hora que o motor esquenta, né? Exato. Todo sistema fabril precisa de um chão, uma superfície para operar. Senão ele derrete. E é aí que o texto introduz um conceito que, olha, eu garanto que faz muita gente coçar a cabeça, que é o corpo sem órgãos. O famoso CSO. Sim, porque lendo os relatos lá dos delírios do presidente Schreber, que dizia viver sem estômago, com as costelas esmagadas, ou até os poemas do Antonin Artaud, que gritava contra a existência dos órgãos, a primeira reação de quem lê é literal, né? Um corpo sem órgãos soa como uma aula de biologia meio distópica, tipo uma pessoa sem fígado. E a confusão é super natural, viu? Porque a linguagem que eles usam é intensamente carnal, visceral mesmo. Mas não estamos falando de extrair cirurgicamente o pulmão ou o coração de alguém. O corpo sem órgãos, ou o CSO nas siglas da teoria, ele é definido nas fontes como o grau zero das intensidades. Grau zero, tá. A superfície improdutiva, a estéril. Para entender isso, a gente precisa entender quem é o verdadeiro inimigo do corpo sem órgãos. O inimigo não é o corpo físico de carne e osso. O inimigo é o organismo. O organismo. Tá, olha, eu estava pensando numa analogia para isso antes da gente começar a gravar, ver se faz sentido. Manda. Imagina que você compra um smartphone novinho, recém-saído da caixa, e antes mesmo da fabricante instalar o sistema operacional. O hardware ali é puro. Ele tem uma potência infinita, ele poderia ser programado para fazer qualquer coisa, teoricamente. Um potencial em aberto. Isso. Mas assim que a grande corporação instala o sistema fechado dela, ela dita todas as regras. Ela diz que a câmera só funciona com este aplicativo específico, o microfone só grava nesse formato, o hardware seria o corpo cheio de potencial.
E o sistema operacional, ditando as regras de o que cada peça pode fazer, seria o organismo. Nossa, genial. O corpo sem órgãos seria tipo a tentativa de formatar o celular para voltar àquela potência original de fábrica, fugindo das amarras do sistema. Faz sentido. A analogia capta perfeitamente a essência mecânica da coisa. O organismo é exatamente essa organização imposta, disciplinada. É a sociedade ou a moralidade dizendo que a boca tem uma função utilitária X, que os olhos têm a função Y. E que a força vital de um corpo só serve para trabalhar e reproduzir, né? Exato. É um manual de instruções imposto e o corpo sem órgãos atua como uma força de antiprodução contra isso. Ele é essa tela em branco, essa superfície lisa onde o desejo tenta escapar da formatação limitante do organismo para poder experimentar intensidades puras sem roteiro. O que nos empurra para a próxima grande dúvida, né? De onde vem essa energia quase rebelde, essa vontade do corpo de desinstalar o sistema operacional e viver sua potência máxima? Aí a gente tem que dar um salto no tempo. Sim, porque as nossas fontes fazem um desvio filosófico fascinante e voltam lá para o século XVII, direto para o pensador Baruch Spinoza. E tem uma frase famosa dele citada aqui que dita todo o tom. Ele diz assim: nós nem sequer sabemos de que é capaz um corpo. Uma frase poderosíssima. Como que um pensamento de séculos atrás fundamenta essa clínica moderna do micromecânica? Eu fiquei muito curioso com essa ligação. É, porque o Spinoza ele fornece o motor filosófico de toda a esquizoanálise, porque ele destrói uma das hierarquias mais antigas e mais chatas do pensamento ocidental, sabe? Qual? A ideia de que a alma ou a mente racional é tipo um soberano que deve dominar e castigar o corpo e as paixões. O que as fontes chamam de pensamento espinosista propõe um paralelismo absoluto. Não existe um general e um soldado. Mente e corpo são expressões simultâneas da mesmíssima coisa. Então um não manda no outro. De jeito nenhum. Então, afirmar que não sabemos do que um corpo é capaz é elevar a carne, os sentidos e os fluxos a um campo de experimentação infinita sem culpa. E isso muda tudo na abordagem terapêutica, né? Porque se a mente não é a chefe ditadora, as paixões, os impulsos e os afetos deixam de ser vistos como pecados, né? Ou desvios que precisam ser domados pela razão. Exato. O que nos leva a uma substituição fundamental na clínica. Sai a moral e entra a ética. A moralidade tradicional, ela se baseia em leis transcendentes, que vêm de fora para dentro. Como um livro de regras. Isso. Um manual que dita noções absolutas de bem e mal e usa a culpa e o que o Spinoza chama de paixões tristes para controlar os indivíduos. A ética espinosista, por outro lado, é uma ética da imanência, do aqui e agora. Ela olha para a relação, né? Exatamente. Ela não julga uma ação baseada num mandamento divino ou numa regra prévia. Ela analisa o que acontece no encontro material entre dois corpos, no momento. Ou seja, se o encontro entre o indivíduo e uma situação de trabalho, por exemplo, aumenta a potência de agir desse indivíduo, isso seria o afeto da alegria. Mas se o encontro diminui a potência de agir, se esmaga a pessoa, é o que ele chama de afeto da tristeza. E é aí que entra o conceito de conatos, que o Spinoza elabora, que é esse esforço contínuo e obstinado de todo ser vivo para perseverar na própria existência, sabe? De expandir sua potência. A vontade de continuar sendo e expandindo. Sim. E na prática clínica da esquizoanálise, o terapeuta não quer enquadrar o paciente na moral do que a sociedade acha que é certo ou normal. O objetivo é mapear esses encontros. O micromecânico em ação. Isso. Ele vai olhar e perguntar quais conexões estão gerando paixões tristes e bloqueando as máquinas desejantes, e quais encontros aumentam o conatos e a potência de agir. Então, é uma clínica dedicada a orquestrar afetos composicionais, encontros que geram alegria. Só que tem um porém aí, né? O desejo não existe flutuando solto no vácuo espacial. Ah, não mesmo. Ele opera no mundo real, que no nosso caso é regido pelo sistema capitalista. E aqui o texto abandona qualquer tom puramente abstrato. As grandes máquinas sociais molares, que você explicou antes, elas entram em cena de forma esmagadora.
E o capitalismo não é tratado só como um mercadinho de compra e venda de produtos, né? Muito pelo contrário. As fontes definem o capitalismo como uma monumental máquina de produção de subjetividade. E essa talvez seja a crítica mais contundente do Deleuze e do Guattari. O capitalismo fabrica quem nós somos, sabe? O que a gente valoriza, com o que a gente sonha e pelo que a gente sofre. E ele faz isso através de um duplo movimento que é incrivelmente sofisticado. E como é esse movimento? O primeiro passo é o que os autores chamam de descodificação e desterritorialização. Desterritorialização soa como uma destruição, né? Tirar do território. E é uma destruição mesmo. Porque o capitalismo precisa destruir tradições rígidas, costumes feudais antigos, laços comunitários e qualquer barreira moral que impeça a livre circulação. Tudo tem que virar comércio. Isso. O dinheiro, o trabalhador, o desejo, tudo precisa fluir sem amarras antigas para que o mercado global funcione. Ele derrete os velhos códigos. Mas, se o desejo ficasse totalmente livre e desterritorializado, o sistema colapsaria na anarquia. E o capitalismo não quer anarquia, ele quer lucro. Exato. Então entra o segundo e mais cruel movimento, que é a reterritorialização, ou axiomatização. Vamos pausar nessa palavra, axiomatização, porque ela é bem pesada. O que é um axioma na prática da nossa sociedade do dia a dia? Um axioma, nesse contexto, é uma regra do jogo financeiro e de mercado que engole qualquer forma de liberdade e converte isso em lucro ou controle. Dá um exemplo prático para a gente visualizar. Claro. Imagina que um grupo de jovens cria um movimento de contracultura musical para expressar a revolta do corpo sem órgãos, algo totalmente solto, livre, desterritorializado. O capitalismo não precisa mandar a polícia prender esses jovens, ele axiomatiza o movimento. Ele transforma a revolta em produto? Perfeito. Ele transforma a revolta num gênero musical lucrativo. Ele estampa o símbolo da rebelião em camisetas e vende de volta para os próprios jovens. Ele reterritorializa aquele desejo selvagem, enfiando ele de volta em formatos aceitáveis. Tipo consumidor compulsivo rebelde. Exato. A família nuclear moderna, o patriotismo de vitrine, tudo vira um formato codificado. Nossa, mas é justamente aí que surge uma das afirmações mais polêmicas das fontes, que me pegou bastante. Eles dizem que a esquizofrenia é o limite absoluto do capitalismo. E olha, eu preciso questionar isso. É um ponto delicado mesmo. Sim, porque a esquizofrenia é uma condição clínica real, devastadora, que causa um sofrimento extremo para os pacientes e para as famílias. Como que a esquizonálise escapa da armadilha de acabar romantizando uma doença mental grave, tipo, transformando ela numa mera ferramenta política antissistema? Essa é a crítica mais comum que eles recebem. E as fontes exigem uma leitura bem cuidadosa nossa aqui para não cairmos nessa romantização. O Deleuze e Guattari, eles fazem uma distinção profunda entre o que eles chamam de processo esquizofrênico e a entidade clínica, que é o paciente lá sofrendo no hospital. Entidade clínica versus processo. Tá. Isso. O indivíduo internado que está em estado catatônico ou sofrendo delírios paralisantes, ele é, na verdade, a falha do processo. É o corpo que foi esmagado pelo sistema quando a desterritorialização foi brutal demais e ele não conseguiu compor uma nova realidade. Entendi. Então, o hospitalizado seria como se fosse o acidente na fábrica, quando a máquina quebra. Perfeito, é uma ótima imagem. O acidente na fábrica. O processo esquizofrênico, no sentido filosófico da coisa, é a tendência teórica levada ao extremo. É a capacidade do desejo de misturar infinitamente todos os códigos e recusar qualquer axioma de mercado. É a fuga constante. Exato. É um estado de criatividade pura, que o capitalismo tenta capturar o tempo todo, mas que, no seu limite absoluto, vaza por todos os lados. Então não é a doença em si que é revolucionária, mas a fluidez radical do desejo que se recusa a ser empacotado e serializado. Isso faz muito mais sentido e tira o peso da romantização. E acho que isso nos fornece uma transição perfeita para aterrissar todas essas teorias europeias complexas no chão duro da nossa realidade.
como essa microfísica do poder afeta as instituições físicas ao nosso redor. Não dá para ficar só na abstração. Pois é, porque os textos conectam diretamente toda essa maquinaria, a obra do Michel Foucault, por exemplo, e de forma ainda mais contundente ao cenário latino-americano. Sim, e o Foucault entra aqui como uma lente analítica indispensável. Quando ele estuda as instituições modernas, especialmente o asilo psiquiátrico, os manicômios do século XIX, ele demonstra com detalhes que essas arquiteturas não foram erguidas para curar pessoas. Elas operam como maquinários disciplinares, né? Disciplina pura. Então elas não curam, elas normatizam. O poder psiquiátrico institucional, segundo essa visão, tem a finalidade de sequestrar a loucura ou qualquer comportamento indesejado, sabe? Fixar isso na identidade de doente e silenciar a pessoa. É um controle físico e mental. Total. As grades, os pátios, a rotina cronometrada, tudo é a microfísica do poder se inscrevendo no corpo do paciente para domar ele. O indivíduo que a gente enxerga ali no final é, no fundo, só um efeito colateral das engrenagens dessa instituição. E para compreender a resposta a isso, especialmente aqui no chamado Sul Global, as fontes nos apresentam figuras maravilhosas, como Ignacio Martín Baró, que é o pioneiro da psicologia da libertação. Sim, a contribuição dele é gigante. Porque ele olha para a psicologia tradicional, aquela americana ou europeia, muito focada em ajustar o indivíduo para ele voltar a ser produtivo e propõe uma inversão total. E que inversão é essa para quem está escutando? Para o Martín Baró, o sofrimento agudo, a neurose das populações marginalizadas que chegam nos postos de saúde, isso não é um problema biológico individual. É um sintoma cristalino da doença da sociedade. A sociedade que está doente e o sintoma aparece no trabalhador. Essa articulação é o coração prático do nosso episódio. Se a gente conectar o Foucault, o conceito de potência lá do Spinoza e o Martín Baró, a gente chega na necessidade urgente de desmontar o que ele chama de fatalismo latino-americano. O fatalismo, que é achar que as coisas são assim mesmo. Isso, aquela crença induzida pelo sistema de que a miséria, a opressão ou até o esgotamento mental são só o destino natural das coisas. É o conformismo. E a saída que a psicologia da libertação propõe é a conscientização. Que é despertar desse fatalismo. Mas me diz uma coisa, e a gente precisa ser crítico aqui também. O desafio da esquizoanálise não é só resistir por resistir, né? Porque, como você falou da axiomatização, o sistema engole a resistência e transforma em produto. Facilmente. O capitalismo adora uma rebelião vendável. Pois é, a verdadeira libertação precisaria escapar dessas teias sem criar uma prisão nova cheia de códigos novos. Me dá um exemplo tangível de como essa transformação teórica virou prática clínica, digamos aqui no Brasil. Porque o texto fala disso. A história do Ibrapsi nas décadas de 70 e 80 no Brasil é o maior e melhor exemplo disso. A gente estava num período de ditadura militar. Ou seja, um maquinário molar de repressão fortíssimo, o Estado esmagando os fluxos. Totalmente. E as ideias esquizoanalíticas começaram a chegar aqui nessa época, muitas vezes trazidas por psicanalistas argentinos que estavam exilados. E sabe o que aconteceu na prática? O psicólogo saiu de trás da poltrona do consultório privado. Ele foi para a rua. Foi para a rua. A clínica invadiu as ruas, as favelas, as fábricas e os hospitais públicos. O processo terapêutico deixou de ser sobre investigar fantasias infantis numa sala fechada e passou a incluir organização de assembleias, sabe? A luta antimanicomial. A reforma psiquiátrica. Exatamente. A criação de espaços de autogestão. O sofrimento do paciente era tratado mostrando a ele as causas sociopolíticas daquela angústia. Tirando a culpa do ombro dele e botando na estrutura. Perfeito. Isso transformava a passividade clínica em militância ativa para modificar a instituição, em vez de só se adaptar a ela e aceitar calado. Cara, é um impacto estrondoso na forma de ver a saúde mental. Então, tentando consolidar todo esse mapa conceitual que a gente montou hoje, o que a esquizoanálise e todos esses pensadores aliados estão gritando para a gente
é que nós não somos pequenos teatros solitários reencenando traumas do passado, mendigando por um sentido oculto que falta na nossa vida. Longe disso. Nós somos fábricas, nós somos usinas potentes de desejo molecular, com uma capacidade latente que é o nosso corpo sem órgãos, de compor novas realidades e multiplicar a nossa potência de existir, como queria o Spinoza lá atrás. É um chamado à ação, né? E o nosso maior obstáculo é um sistema econômico e institucional que é perito, mas muito perito mesmo, em capturar essa força toda e nos vender de volta um modo de vida pasteurizado e entediante. Esse resumo capta perfeitamente a urgência da teoria para quem nos ouve. E acho que isso impõe um desafio prático urgente para os dias de hoje. Porque pensa bem, sabendo que o capitalismo atual não opera mais só com a disciplina dura das fábricas lá do século XIX ou dos manicômios. Hoje é muito mais sutil. Muito! Hoje ele controla a nossa atenção 24 horas por dia através de telas, capturando cada clique nosso, cada like, cada afeto para alimentar os axiomas dos algoritmos. Fica a grande reflexão, então. Fica. Se o sistema consegue absorver, codificar e comercializar quase qualquer forma de rebelião que a gente ousa inventar nas redes sociais, que tipo de conexão maquínica inédita nós precisamos construir hoje? Uau! Como forjar coletivamente um corpo sem órgãos, né? Uma ética de encontros e de cuidado comunitário que seja tão fluida e autêntica que o algoritmo da grande máquina capitalista seja absolutamente incapaz de ler, precificar ou consumir. O que foge do algoritmo. Uma provocação pesada para levar na mente e no corpo. Não dá para olhar para as engrenagens da nossa rotina do mesmo jeito depois da conversa de hoje. E com essa reflexão ressoando nas máquinas desejantes de cada um que acompanhou a gente, nós encerramos este nosso mergulho profundo. Fica o convite para continuarem mapeando essas rotas de fuga por conta própria. Um abraço e até a próxima.